a ampliar o número de leitos. Em Long Beach, na Califórnia, esta arena de esportes e shows está sendo transformada em hospital. Em Nova Orleans, estado da Louisiana, 2.000 leitos foram montados num centro de convenções. Eles começarão a ser ocupados amanhã. É quando o estado prevê que os hospitais vão atingir a capacidade máxima. Esta médica em Michigan diz que é como estar numa praia e ver o tsunami chegar. Na Flórida, policiais homenagearam um oficial de 39 anos que morreu, vítima do novo coronavírus. Em Nova York, 17% dos bombeiros estão de licença médica e os profissionais de saúde reclamam da falta de equipamentos de proteção. O país inteiro está de olho no estado de Nova York, que é o epicentro da Covid-19 aqui nos Estados Unidos, e está chegando no limite da capacidade de atendimento dos casos graves. Hoje, o governador disse que o estado pode estar alcançando o pico da epidemia. Andrew Cuomo afirmou que o número de casos confirmados continua crescendo, mas que o de mortes caiu pela primeira vez. Apesar da boa notícia, ele alertou que ainda é cedo para dizer qual o significado desta queda. Hospitais de campanha aumentaram a quantidade de leitos na cidade de Nova York. Pelo menos 40.000 voluntários se juntaram às equipes de saúde. Mas, como em outras cidades, ainda faltam equipamentos. Um avião chegou hoje com uma das cargas mais valiosas no combate ao novo coronavírus: 1.000 respiradores e caixas de máscaras doadas pelo governo chinês para Nova York. Outros 140 respiradores estão a caminho, enviados pela governadora de Oregon. Kate Brown disse que a doação foi possível porque a população de seu estado está cumprindo medidas de prevenção, como distanciamento social. Os Estados Unidos e a China estão no centro da disputa mundial por respiradores. Uma disputa que tem consequências para o resto do mundo, inclusive para o Brasil. O correspondente Felipe Santana vai mostrar por que a caça a esses aparelhos levou o país mais rico do mundo a tomar medidas extremas. Essa é a máquina mais cobiçada do mundo hoje. Passou a valer ouro dentro da guerra contra o vírus. E por causa dela, as regras de bom relacionamento entre os países podem ir por água abaixo. É a falta dessa máquina que faz médicos agora pelo mundo inteiro terem que tomar a pior decisão da vida deles: escolher quem vai viver e quem vai morrer. Vários comitês foram formados, no começo, e um dos comitês que foi formado é um comitê de ética, que eles querem diminuir um pouco, dessa carga do médico ter que fazer essa decisão. Ninguém quer fazer o papel de Deus. Ninguém quer tomar uma decisão tão difícil. A máquina é para nos devolver o mais básico, que às vezes no nosso dia a dia passa despercebido: a respiração. É o que explica esse professor que a gente entrevistou, seguindo as recomendações de segurança tanto para ele quanto para a nossa equipe. O respirador, ele reproduz o que um pulmão saudável no indivíduo sadio seria capaz de fazer. Esse respirador ele é ligado no oxigênio, que vem de alguma fonte externa. Ele tem 3 partes: a própria máquina, o circuito, que são mangueiras, e o tubo que vai dentro da traqueia do paciente, chamado de tubo orotraqueal. Quando o novo coronavírus se instala nos pulmões, provoca uma inflamação que dificulta a respiração. A gente tenta evitar ou atrasar a intubação do paciente. Mas aí chega um momento em que não tem como, que é o modo como a gente tenta atrasar, e com algumas medicações que estão sendo usadas, e o suporte com oxigênio. Mas chega um momento em que, se você está progredindo para uma forma severa da doença, que não tem como, você necessita do respirador. O Dr. Giovanni trabalha na linha de frente do atendimento a pacientes com Covid num grande hospital aqui em Nova York. Ele parou um pouco só para conversar com a gente. Muito obrigado, Dr. Giovanni. Como está a situação aí? O nosso hospital, a cada hora, tem uma intubação. Os residentes que não tiveram muita experiência antes, agora já estão tendo que fazer, porque não tem número de pessoas suficientes. A gente tem de 40 a 50 leitos de unidade intensiva. São 400 pacientes positivos. Se você olha no nosso pronto-socorro agora, tem mais de 100 pacientes com falta de ar e febre. E esses pacientes agora estão sendo entubados e levados para andares que normalmente não teria paciente entubado. Os pacientes da Covid-19 têm que ficar em isolamento. Se precisam de um respirador, têm que ser sedados. Se você
precisou ser entubado chegou nessa fase, que a gente tem visto é 50% de mortalidade. Um dia atrás foram 14 numa noite e essa noite passada foram 20. Especialistas dizem que os Estados Unidos vão precisar de 80 mil novos respiradores. Algumas instituições têm tentado fazer uma adaptação. Tem um outro equipamento que não é usado como respirador e que eles estão tentando converter como usar como respirador. Ao redor do mundo, grandes indústrias adaptaram suas linhas de produção para montar respiradores, como a fábrica de carros da Fórmula 1 da Mercedes. Em Israel, uma fábrica de mísseis agora produz respiradores. Mas mesmo assim, as fábricas não vão ser capazes de produzir tantos respiradores na velocidade ditada pelo contágio. Aeroporto de Miami. 600 respiradores que vinham da China para o Brasil faziam escala aqui. Era um contrato de 42 milhões de reais assinado pelo governo da Bahia. As máquinas acabaram ficando nos Estados Unidos. Então, lamentavelmente, hoje, para você conseguir trazer equipamentos da Ásia, né, que é o único lugar que vende, você tem que buscar rotas via Oriente Médio ou rotas pelo Sul, via Argentina, para não ter que passar pelos Estados Unidos. E a maior fabricante de respiradores do mundo é a China. A gente vai conversar com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China para saber como está essa situação. Eu acho que nesse momento de desespero, eu acho que as pessoas estão tentando agarrar no que pode, né? Embora isso fere outros países, né? Então eu acho que deveria ter vindo para o Brasil e não ser retido nos Estados Unidos. Pela procura mundial, a China, os fábricas chinesas vendem com pagamento antecipado. E isso é uma dificuldade para os governos no Brasil, né? Tanto municipais, estaduais, federal, de fazer o pagamento antecipado. A Embaixada Americana no Brasil postou nas redes: o governo americano não comprou nem bloqueou nenhum material ou equipamento médico da China destinado ao Brasil. O Ministério das Relações Exteriores afirma que a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos procurou a empresa que distribui e a empresa que fabrica os respiradores encomendados pela Bahia. A empresa que distribui diz que não foi impedida de realizar a transação pelo governo americano e que, por conta própria, decidiu suspender a venda, porque não queria ser responsabilizada no futuro caso os ventiladores sejam demandados domesticamente. O fabricante, por sua vez, diz que, devido à enorme demanda global de respiradores, não teria condições de fornecer o equipamento. A Secretaria de Saúde da Bahia afirma que encontrou outro fornecedor na China. O Ministério da Saúde informa que também comprou respiradores de uma empresa chinesa. 15 mil máquinas no valor de R$1 bilhão. Diz que o contrato foi assinado no fim do mês passado e que a empresa tem até 30 dias para entregar os equipamentos no Brasil. O pagamento, diz a nota, vai começar a ser feito quando as máquinas forem embarcadas. Aqui nos Estados Unidos, o governador de Nova York assinou um decreto para apreender quaisquer equipamentos que não estejam sendo usados pelos hospitais. Esse analista de mercado diz que agora, nos Estados Unidos, são 50 governadores na corrida mundial por respiradores. As regras foram jogadas para o espaço. Outro aspecto disso é que os Estados Unidos, infelizmente, estão usando a crise para impulsionar ainda mais sua agenda nacionalista. Os Estados Unidos têm uma lei de produção para a defesa do país. A lei faz com que indústrias fabriquem aquilo que o governo mandar. É o caso agora das máscaras e dos respiradores. Ontem, o presidente Donald Trump disse que o governo vai ser duro para fazer essa lei ser cumprida. Se as pessoas não nos derem o que precisamos para o nosso povo, vamos ser muito duros. E temos sido muito duros. Normalmente não temos que usar a lei, mas já usamos bastante. Cada vez mais, infelizmente. E funciona muito bem. Enquanto isso, a China não está só vendendo equipamentos. Também faz doações para 82 países. A China está basicamente colaborando com todos os países que são seus amigos e seus aliados. Donald Trump também aceitou equipamentos vindos da Rússia, mas tudo isso ainda é pouco. Com um sistema americano sobrecarregado, a indicação é que as pessoas evitem procurar um hospital pela falta de equipamentos. Que até para ir na emergência, eles não falam para você ir já de cara.
É só realmente quando precisar, porque eles estão evitando o número máximo de pessoas saírem e irem para o hospital sem ter certeza. A Ruth mora na região de Boston. Estava hospedando a pastora Sara num quarto da sua casa. A gente está junto o tempo inteiro, comemos na mesa juntos. A pastora tinha 62 anos e problemas respiratórios. Tinha asma, bronquite, alergia, né, que é comum também nessa época do ano aqui atacar as pessoas. Então ela já tinha um quadro bem de risco já, assim, né? A Sara tinha feito o exame na segunda-feira passada. Segundo Ruth, os médicos recomendaram que a pastora ficasse em casa. Mas depois de várias tentativas para conseguir ajuda, a espera se mostrou longa demais. A pastora Sara só viria a ser internada no sábado, mas não resistiu. Morreu antes de o exame ficar pronto. Deu positivo. O marido de Ruth também foi infectado. Ele está no quarto e os médicos pediram para ele ficar em completo isolamento. Como é que as coisas aconteceram tão rápido? Entendeu? Foi assim tudo muito, muito, muito rápido. A falta de ar é o sintoma mais preocupante da Covid-19. Segundo os médicos, pode ser o momento de procurar um hospital sem demora. Mas calma, nem toda falta de ar é coronavírus. O Dr. Drauzio Varela esclarece agora as dúvidas mais comuns. Todo mundo preso em casa. Só se fala de coronavírus. É natural que as pessoas fiquem nervosas. Aí você ouve dizer falta de ar e o que você sente? Falta de ar. Calma. O assunto é sério, mas quanto menos ansioso você ficar, mais fácil será entender se a sua perda de fôlego tem alguma coisa a ver com o coronavírus.